Fala galera, sejam muito bem-vindos aí a mais um vídeo aqui no canal do YouTube da Sam. Galera, hoje a gente vai fazer uma mini entrevista aqui com o Guilherme. Ele é um especialista aí na área de dados, né? A gente começou aí praticamente na mesma época. Eu comecei um pouco antes, mas de fato quando a gente se conheceu foi ali quando a gente estava começando a usar SQL, começando a aprender sobre banco de dados. A gente construiu uma amizade muito forte e hoje, né, eu trouxe ele aqui para ele contar um pouco da carreira dele. Vou fazer algumas perguntas para ele também e aí a gente vai conhecer mais aí sobre o Guilherme e ver essas respostas aí, né, dessas perguntas que a gente vai fazer para ele, né, para a gente tentar extrair aqui o máximo de conhecimento para contribuir na jornada de vocês que estão assistindo aí, tá? Porque tanto eu quanto o Guilherme, nós também começamos do zero, igual a todo mundo, né? E hoje a gente está nessa posição aqui, que é uma posição assim mais de especialista, e a gente está com a ideia de extrair o máximo da nossa bagagem e passar para vocês para que vocês possam aí encurtar o caminho aí de vocês, né, nessa trajetória que a gente sabe que não é fácil. Então, vamos passar a palavra para ele aí, Guilherme. Faça uma introdução sobre você, se apresente, fale um pouquinho aí do que você faz e aí na sequência eu vou puxando algumas perguntas aí para você, beleza? Bacana. Bom, boa tarde, pessoal. Bom dia, boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem vendo o vídeo. Basicamente, como eu comentou com vocês, né? A gente se conheceu há cerca de pouco mais de 4 anos atrás, quando eu comecei a estudar essa área de dados, mas como foi apresentado, eu comecei meio que sem ter muito contexto, por estar de fora da área, eu já trabalhava na área de TI, mas mais especificamente na área de suporte, então não tinha um segmento muito definido dentro da área de tecnologia, e também não tinha essa visão. Então, na época, eu estudava SQL, eu tinha em mente trabalhar como DBA, algo do gênero, até que eu tive a oportunidade de conhecer o Gustavo, que já estava um pouco mais maturado aí dentro da área, pôde me passar uma visão mesmo das possibilidades e do caminho para onde essa área estava seguindo, essa área de dados. E aí, assim, foi realmente uma visão que eu pude seguir para acelerar as coisas, porque, assim, conteúdo a gente tem bastante, mas o direcionamento para onde você vai é o que vai ditar a velocidade com que as coisas vão acontecer. E o seu empenho, é claro, né? E graças a Deus, de lá para cá, desses 4 anos, eu tive a oportunidade de passar pelas três tipos de senioridade como engenheiro de dados. Então, fui júnior, pleno, sênior. Hoje eu estou um pouco mais como especialista num projeto específico na área de engenharia de dados. E, cara, é isso. A gente vai fazer essa espécie de entrevista aí, mas é mais no sentido de tentar abrir a mente da galera e fazer o pessoal perceber que é possível e que tem muita oportunidade, mas tem que querer. Exatamente. A ideia é sempre reforçar, né, que a carreira dentro do TI, independente de qual seja o segmento, né, é uma construção, né? Então, nos primeiros anos você tá aprendendo as primeiras linguagens de programação, tá aprendendo ali sobre a lógica. Então, você não consegue ser aquele cara que ganha 15 mil reais por mês, né? Mas com o passar dos anos, né, você vai amadurecendo, vai colecionando skills, né? Vai pegando bastante certificado, vai se profissionalizando, pegando mais experiência, e aí nesse passar dos anos você acaba, né, tendo ali essa escadinha de senioridade, né? Passa para júnior, né, depois para pleno, depois para sênior, e assim vai. Beleza? Então, Gui, vamos começar aqui, cara, falando aí um pouco sobre o caminho da sua carreira, né? Você poderia contar aí sobre o que te levou, né, a se tornar um engenheiro de dados, né? O que que você pensou, né, quando você decidiu, né, para sua vida, falar assim, cara, eu vou me especializar na engenharia de dados, vou seguir carreira nisso, né? Porque eu identifiquei esses valores, enfim.
o que te fez, cara, ser esse profissional que você é hoje? De tantas profissões que você poderia ter, né? Você se tornou um engenheiro de dados, algo bem raro, algo bem específico aí, né, cara? Então, conta aí um pouco mais sobre essa parte aí que você acabou tendo que tomar diversas decisões sozinho, né? Então, fale um pouco mais dessas decisões pra gente. Bacana. É, trazendo um pouco mais para o lado da minha experiência, de como foi essa trajetória, basicamente, como eu comentei, eu sempre trabalhei na área de TI, mas na área de suporte, e eu achava engraçado porque engraçado assim hoje, né? Mas na época tinha muito essa dúvida porque eu sabia que eu queria estudar alguma coisa específica, eu só não sabia o quê. Eu não sabia se era programação, se era dados, eu não sabia por onde começar. E eu achava engraçado porque eu estava nas empresas e normalmente você trabalha com suporte, você fica no setor de TI ali com a galera. Então eu lembro que eu vi o pessoal das áreas específicas, sabe? Tipo a galera que trabalha com programação, a galera que trabalha com banco de dados, a galera que trabalha com infra. E eu ficava pensando que eu queria me encaixar em um desses grupos, eu queria trabalhar com algo específico, não só com suporte, porque o suporte é como se fosse uma porta de entrada, né? Você vai fazer meio que de tudo ali na área de TI, não ganha tão bem, mas é uma porta de entrada para você poder observar, né? E aí, como comentei no início do vídeo, eu estudava SQL na época, eu tinha essa visão ainda de DBA, de banco de dados especificamente, que é algo que não vou dizer que está morrendo, mas está migrando, está deixando de ser da forma como era. E aí foi quando eu tive a oportunidade da gente se conhecer e, cara, abriu a minha mente no sentido do segmento de dados e das vários tipos de atividades que você tem dentro disso. Então, você pode seguir para uma área de BI, seguir para uma área de analista de dados, de engenheiro de dados, de arquiteto de solução, de cientista de dados, engenheiro de inteligência artificial, de machine learning. Então, dentro da área de tecnologia, você tem a área de dados, e dentro da área de dados, você tem N possibilidades para você seguir. Então, a partir desse bate-papo, a gente avaliou as opções e tudo mais. Você me explicou muita coisa também referente ao que cada um faz, o que você já tinha visto nas experiências que você teve. E eu decidi seguir o caminho mais da engenharia de dados, que é o cara que mexe mais com o back-end dos dados, vamos dizer, né? O cara que mexe um pouco mais com a parte de programação, desenvolvimento de processos, ETL, para extração, tratamento, disponibilização de dados com diferentes tipos de tecnologia. E dentre os segmentos de dados é um dos mais quentes, vamos dizer assim, é um dos que mais tem procura, um dos mais demandados hoje em dia, junto com outros também. Mas para mim a experiência foi isso. E a partir disso eu comecei a focar nessa trilha, buscar informação, ter essa troca com você também, no sentido do por onde você começou, quais as skills necessárias, recomendações de curso, esse tipo de coisa, né? E a partir dali eu nunca mais parei. E dentro de 4 anos, assim, mudou totalmente meu trabalho, minha remuneração, minha visão, minha rotina, meus estudos, mudou drasticamente da época que eu trabalhava com suporte de TI, da época que eu não tinha certeza de muita coisa. Hoje eu tenho uma visão bem clara, pelo menos dentro dessa área de tecnologia e na parte de dados. Legal, Gui, legal demais, cara. E quando você fala desses cursos, né, que você fez e tal, é, a gente sabe que esses cursos de TI, né, que tem, né, principalmente na área de dados, são cursos bem longos, né? Então tem curso de 10 horas, curso de 20 horas, 30 horas. Eu mesmo já fiz com uma porrada de curso que era 32 horas, né? De 40 horas também. E cara, como que você se adaptou para conseguir ficar sentado na tela, né? Assistindo aula, praticando, enfim, conta um pouco sobre essa parte de planejamento de estudo mesmo. Bacana. É muito interessante esse ponto, porque eu acho que acho que talvez uma das deficiências que eu mais vejo na galera com quem eu tento ajudar a iniciar essa jornada aí é o fato da galera não ter muito
a fé de que as coisas vão acontecer, sabe? Principalmente, pelo igual você tá falando, pela carga horária dos cursos, pela quantidade de coisa, a galera acaba desanimando no meio do caminho. Então, isso daí é a primeira coisa que a pessoa que inicia tem que ter em mente de, de começar acreditando que você vai aprender aquilo ali, você vai usar aquilo ali para passar na entrevista, para começar na área. Ao decorrer de quando você estiver na área, você vai precisar continuar estudando. Então, tem muito isso da galera ser um pouco desacreditada das coisas. Tipo assim, às vezes até sabe que tem oportunidade, mas talvez não acha que é capaz de fazer. E porque assim, é uma coisa que vira uma rotina sua. Se você entrar nessa área, você vai ter que entender que você tem que ter um termo em inglês que a galera usa, que é learner for life, que é basicamente assim, você não vai poder parar de estudar, sabe? Aí a questão é você saber conciliar isso, porque, por exemplo, carga horária por dia, em que determinada etapa do dia você vai estudar, quanto tempo você vai estudar, com que frequência. E uma das coisas que me ajudou quando eu comecei, que eu lembro, foi me desvencilhar um pouco de rede social, que era uma coisa que ocupava muito meu tempo, e a partir do momento que eu dei esse passo, passou a sobrar mais tempo para estudar, e é aquilo que a gente sempre fala, né, cara? É complicado, as pessoas trabalham, têm sua rotina, mas o retorno vem e vem bem rápido para quem se dedica. Então, assim, tenha certeza de que aquilo que você está fazendo, se você não desistir, vai valer a pena muito, assim, a ponto de mudar sua vida completamente, em vários aspectos, né? Então, para mim, foi um pouco assim. Sim, legal, cara, legal. Muito legal essa questão que você falou, né? De focar nos estudos, né? De criar ali uma rotina de aprendizado, né? E, cara, para contribuir aqui com o que você disse, né? Funcionou muito para mim também criar um ambientezinho ali só para isso, né? Um computadorzinho, uma mesinha, né? Colocar uns livrinhos ali, duas telas, é muito bom estudar com duas telas, né? Você coloca o curso em uma tela e na outra tela você faz tudo que o professor está fazendo no curso. Isso ajuda demais. E, cara, agora falando assim um pouco sobre faculdade, né? Quem está começando agora não tem muita noção das coisas, né? Então, muitas pessoas acham que entrando numa faculdade, né, já vai ser o suficiente ali para você conseguir um emprego, para você conseguir um estágio, né, para você conseguir aprender. E na verdade não é bem assim, né, cara? A gente sabe que nos dias de hoje, os cursos técnicos, né, que são cursos específicos para as habilidades específicas do cargo que você está estudando, né? Esses cursos são muito mais importantes para a sua carreira, né? E acaba que as pessoas não entendem que, pô, cursos desses, né, tem tanto dos gratuitos até os mais caros, né? Então, tem gratuito, tem de R$ 20, tem de 300, tem de 3.000, tem de todos os preços, né? E independente do preço do curso, né, todos são importantes, né? Então, para quem não tem condição, vai nos cursos baratinho, para quem já tem condição, pode ir nos cursos mais caros, mas a questão que é muito importante para que todo mundo que esteja entrando nessa área agora entenda, a faculdade ela vai ser um selo, né? Vai ser um selo que você precisa ter no seu currículo. Cursando faculdade ou já cursei minha faculdade X do segmento que você está estudando. No TI você pode, né, colocar sistemas de informação, Big Data, análise e desenvolvimento de sistemas. Todas as faculdades de TI você consegue entrar na área de dados, não tem problema, porque é a parte mais genérica, né? Mas o mais importante, Gui, o quão foi importante para você os cursos técnicos? Porque a gente sabe que você tem faculdade, você tem, acho que a gente não comentou se você tem faculdade. Eu queria saber se você fez a sua faculdade como eu, né? Fazendo a faculdade mais os cursos técnicos durante os finais de semana, né? Que foi a forma que eu encontrei de conseguir me especializar em uma área e ao mesmo tempo fazer a faculdade, né?
E eu queria saber de você, como é que foi para você? Você fez a faculdade primeiro? Você fez a faculdade e os cursos técnicos juntos? Ou você deixou para fazer o curso técnico depois da faculdade? Porque tem essa também, né? Ninguém é obrigado a fazer tudo junto, né? Pode escolher a sequência que vai fazer. Bacana, Guga. É até interessante porque tem um amigo que começou agora aí nessa jornada, né? E ele começou a faculdade mais os cursos, né? Que assim, quando eu comecei, eu não tinha essa visão. Eu fiz uma faculdade na área de tecnologia, mas não muito a ver com a área de dados, pela falta de conhecimento, por não saber exatamente o que eu queria seguir. Eu fiz redes de computadores, mas eu nunca deixei de estudar posterior a isso. Eu estava sempre procurando qual carreira de TI especificamente eu iria entrar. Até que caiu toda aquela questão que a gente começou no início do vídeo, estudar SQL, te conhecia, passei a saber mais a área e tudo mais. Mas até então não tinha essa visão. Se eu fosse começar hoje, com tudo que eu já aprendi no decorrer desses anos, a maneira mais rápida de você chegar no que é necessário seria você aliar os cursos técnicos junto com a sua faculdade. Porque é exatamente como você comentou, a faculdade é uma experiência bacana, né? Você tem que aproveitar, curtir tudo, toda etapa do processo para que você continue engajado naquilo ali, né? Mas a faculdade ela é meio que um pré-requisito, sabe? As vagas vão te pedir o ensino superior. Então, quando você já está percorrendo esse pré-requisito, você já está fazendo para eliminar essa tarefinha da sua trilha, vamos dizer assim, e você associa isso junto com os cursos técnicos, você já está saindo na frente, sabe? Então, assim, a gente sabe que é corrido, faculdade demanda bastante da pessoa, mas se você puder conciliar isso com os cursos técnicos, vai ser, cara, como se você tivesse de hack aí na jornada. Você vai acelerar bastante as coisas, porque ao mesmo tempo que você finalizar, talvez um tecnólogo de 2 anos e meio, você já vai ter uma bagagem dos cursos, que, como você comentou, é onde está a, a teoria específica do que você vai usar, sabe? Então, uma trilha de cursos para engenharia de dados. Ali está o que o mercado vai te pedir, e na ordem cronológica correta, sabe, das coisas para você aprender. Então, imagina que quando você terminar a faculdade, que é algo que você vai precisar, você já vai ter a grade de curso e um conhecimento teórico para você já cair nas entrevistas e já entrar na área e começar a aplicar aquilo que você está aprendendo. Que aí, quando você fura essa bolha, aí a tendência é você deslanchar, você vai ver que funciona, você vai ver que a remuneração é muito melhor, o reconhecimento, o tratamento que você tem é muito melhor. A galera da área de desenvolvimento, da área de programação, da área de dados, normalmente é uma galera muito parceira, então você tem mais esse plus de estar na área e conseguir aprender com outras pessoas. Então, como eu falei, a tendência vai ser você deslanchar. Então, no melhor dos mundos, hoje eu tendo essa visão, eu faria isso. O curso mais uma trilha específica daquela área que eu quero seguir dentro do segmento de dados. Tentaria seguir dessa forma. Legal, Gui. Muito boa essa visão que você passou aí, cara. Muito boa mesmo. Eu vou só dar um adicional nisso que você falou, que foi uma coisa que me fez perder muito tempo na minha vida e que, com certeza, se eu passar aqui, vai ajudar muito a galera, né? Então, eu comecei minha faculdade antes da pandemia. Eu acho que foi em 2018. E eu tinha na minha cabeça que eu só iria conseguir aprender mesmo se eu fosse presencialmente na faculdade. Então foi numa época que eu trabalhava presencialmente, ia para a faculdade presencialmente e nos finais de semana eu ia para uns cursos de SQL presencialmente também na Paulista. Eu tinha isso na minha cabeça, era algo que eu tinha que fazer presencial porque senão eu não ia aprender. Só que aí chegou a pandemia, né, cara? Eu fui obrigado a estudar online. Eu fui obrigado a ter que aprender online. Porque se eu não aprendesse online, eu ia ficar parado no tempo. E aí minha faculdade mudou para online, né? Os cursos técnicos nenhum podia mais presencialmente, então tudo online. E isso me forçou a pegar costume de fazer cursos online. Depois disso, cara, eu vi que minha vida se transformou, porque eu ganhei muito mais performance.
Porque eu conseguia administrar todas as minhas tarefas da faculdade. Depois que eu fazia tudo da faculdade online, né? Eu ia e fazia todos os meus cursos técnicos online também. E o tempo que sobrava ali, né? Na verdade, tudo isso que eu fazia, né? Faculdade e cursos técnicos, era no meu horário depois do expediente de trabalho, né? Então, eu trabalhava remotamente e aí, a partir, depois que acabava ali meu horário de trabalho, eu fazia as coisas da faculdade e depois fazia os cursos técnicos. Então, eu percebi que eu conseguia administrar isso, conciliar, né? Conciliar isso muito melhor fazendo online do meu quarto de casa do que tendo que ir na faculdade presencialmente, depois ir para o trabalho presencialmente e depois ir para o curso técnico presencialmente. Então, pô, se eu tivesse descobrido isso antes, eu não teria ficado um ano e meio na faculdade presencialmente e fazendo cursos presencialmente. Eu já teria, desde o início, colocado isso na minha cabeça, que online também funciona e só a questão de você mudar o seu pensamento. Se você acreditar que online você vai aprender, você vai conseguir aprender. Claro que tem os exercícios para você ir se acostumando. Nas primeiras semanas você vai conseguir ficar uma horinha só estudando, depois vai para 2 horinhas, depois 3 horinhas. Quando você vai ver, você consegue ficar várias horas na frente do computador, o tempo passa que você nem vê, não é mesmo, Gui? Cara, exatamente assim. Você trouxe até umas lembranças da época da faculdade, porque eu também acabei aderindo isso de para a faculdade presencial, né? Porque foi antes de pandemia, antes disso daí tudo. E para você ver como que o começo é sempre complicado, né, cara? Depois que passa um tempo, você vê que valeu a pena, porque era a mesma coisa, trabalhava presencial. Não sei para a galera que é de São Paulo, vai conhecer provavelmente a Avenida do Estado. Então eu saía de um prédio ali da Avenida do Estado para ir para a faculdade lá em Santo André, que era a UniABC, para fazer o curso de ensino superior. E, cara, é correria, mas assim, você tem que investir em você, você tem que administrar seu tempo, sai um pouco de rede social, são coisas que é legal, tudo bem, mas não vai te trazer nenhum retorno se você não trabalha com isso. Então, cara, é isso, investir em você, tem que ter um pouco de garra também, porque você vê como que é difícil, né, cara? Você tem que trabalhar o dia inteiro, aí você sai do trabalho, vai para sua faculdade, aí, pô, fim de semana que era para ser o seu descanso, você ia para o seu curso. Então, cara, tem que ter muita força de vontade, mas sempre tendo em mente que você está fazendo isso para você furar a bolha e entrar no nível que é, sei lá, a minoria da população que ganha mais de 10, 15 mil reais por mês. Você vai entrar nessa parcela, entendeu? Então você tem que estar disposto a fazer sacrifícios também e se aplicar como eu falei, ter fé que as coisas vão acontecer. Exato, cara. Tudo vai ter um preço, né? A gente pagou um preço bem caro porque a gente foi no presencial. Hoje em dia, quem consegue trabalhar de casa, fazer faculdade de casa e fazer um curso técnico de casa, vai pagar um preço um pouco mais baixo do que o que a gente pagou, né? E graças a Até mais gente. tranquilo, né? Exato, né? E assim, só vai fazer isso quem assistir aqui nosso vídeo, né, cara? Quem não pegar essas dicas, quem achar que é o sabichão, que sabe de tudo, vai fazer que nem nós e vai ter que pegar a linha vermelha no horário de pico. Cara, imagina que é assim, a gente está falando da parte teórica e tudo mais, só que a experiência que a gente apanhou para ter é algo que as pessoas não vão achar pesquisando simplesmente na internet. Você tem que ouvir de alguém que trilhou aquilo ali. Então é como se você fosse trilhar uma estrada já pavimentada. Você vai saber o que você tem que fazer, você vai saber o que você tem que estudar, você vai saber o caminho que você vai percorrer, versus você começar às cegas, que aí é como se você, sei lá, fosse por uma estrada de terra que você não sabe onde vai dar. Então é meio que essa analogia aí, cara. Sim, você vai abrir o caminho no facão ali, né, cara? E só Deus sabe o que você Exatamente. vai encontrar. Mas é isso, Gui. Pra gente não se estender muito aqui, a ideia é a gente ficar 30 minutos, né? A gente tem mais 5 minutos, né? Vou passar aqui por algumas perguntas e aí a gente tenta fazer elas um pouco mais enxugada, tá? Que é basicamente sobre os projetos, né, que você fez. Então, depois que você
se formou ali, né, na faculdade, estudou SQL, fez um bom currículo, né? Configurou LinkedIn, mandou currículo, fez entrevista, depois de ter passado por todos os processos de entrevista que tem também, né? Isso a gente vai ter que acabar deixando para outro vídeo, porque é muita coisa, né? Falar pra galera que tem que configurar o LinkedIn, que tem que saber se vender lá, que tem que saber se vender na entrevista também. São todos temas que vai ter que ficar para outros vídeos, não tem jeito. Mas falando sobre os projetos que você fez depois que você passou por todas essas fases, cara. Fala um pouco sobre as pessoas que você conheceu, elogios que você possa ter ganhado por ter entregado algo bem valioso e ter um reconhecimento do trabalho. Você fala, pô, valeu a pena ter estudado. Esse tipo de coisa. Você consegue falar um pouquinho rapidamente pra gente? Claro, claro. Eu vou tentar, como a gente comentou, ser um pouco mais enxuto nessa parte, mas basicamente assim, eu estou na área há um pouco mais de 4 anos. O primeiro projeto que eu tive foi numa consultoria de dados, era um projeto, meio que um projeto que envolvia várias áreas, então envolvia um pouco de BI, um pouco de engenharia de dados, e foi assim, logo quando eu entrei, então eu entrei como júnior lá, e como eu comentei, assim que eu entrei, eu já percebi a diferença da galera que trabalha nessa área, que é uma galera que muito mais parceira, que te acolhe, você pode pedir ajuda, você não vai estar desamparado, sabe? Raramente, cara. Quando você entra na empresa, as pessoas vão te ajudar, elas vão te ensinar, basta você estar aplicado que você vai conseguir se dar bem. Esse projeto era um projeto que a gente prestava suporte para uma empresa de energia elétrica chamada ONS. Então, basicamente, a gente cuidava de toda a parte deles de dashboard, da parte deles de processo ETL, extração de dados, de algumas bases que eles já tinham no on-premise, algumas bases que eles tinham na nuvem. E foi uma excelente porta de entrada para a área, porque, cara, eu pude ver um pouco de tudo da área de dados. Então, foi muito legal. O segundo projeto que eu tive foi numa empresa chamada GFT, eu fiquei alocado no Santander, Banco Santander, todo mundo provavelmente deve conhecer, e lá era um projeto muito bacana, cara, que era da área de segurança corporativa, tem um determinado sistema lá que a galera usava, e a gente criava motores de ingestão de dados que rodavam por trás desse sistema. Então, ali sim já era um projeto mergulhado em engenharia de dados, nos processos, nas rotinas. Então, foi um período bem legal que eu passei lá, e até chegar nessa experiência mais recente, onde eu estou hoje, que é numa empresa de investimento, banco barra investimento norte-americano, uma empresa global, então, assim, tem interação com o time de fora, inclusive a questão do inglês é muito importante para quem quer entrar nessa área, só um adendo rápido. E, cara, esse projeto também é super bacana, porque a gente faz integração de vários sistemas do mercado financeiro para dentro do Data Lake da empresa, então, vários tipos de fontes de dados, tipos diferentes de ingestão. Então, é um projeto super bacana. Inclusive, esse projeto, eu e a equipe lá, a gente foi bastante elogiado por ser um processo que não tinha muita teoria, não tinha nada muito concreto, e a gente meio que pegou o projeto do zero e foi fazendo ele ganhar forma. Então, hoje a gente já fez integração de 2 sistemas, já estamos no terceiro, e como eu falei, cara, tudo é experiência, tudo é conhecimento. Uma vez que você fura a bolha, você vai ser acolhido por uma comunidade muito bacana, e aí só vai depender de você, taca a faca e o queijo na mão, você vai lá e corta. E claro que a questão financeira, que dentro desses 4 anos aqui, se a gente for falar de valores, como técnico de suporte, eu ganhava, sei lá, 2, 3 mil reais. Hoje eu estou como um modelo um pouquinho diferente do CLT, que é o PJ, que você tem até menos desconto, você consegue ganhar até mais, e já está na casa de 20 mil reais por mês, nesse tipo de projeto, como sênior, como especialista. Então, assim, só para a galera ter como base o curto período de tempo aonde você pode chegar. Isso daí é o quê? Sei lá, 10 vezes mais do que eu ganhava 4 anos atrás. Então, você imagina que o salto que minha vida deu em vários sentidos, né, cara? E aí é mais um incentivo que eu garanto que vocês vão querer continuar estudando, porque o negócio é muito rentável e vale a pena para qualquer um que queira se dedicar e aprender.
Show de bola, Gui, show de bola. Gui, eu vou fazer o seguinte, hoje eu tô muito bonzinho aqui, cara, e eu quero muito continuar essa conversa aqui com você, então a gente vai estender mais 10 minutos aqui da nossa entrevistinha, beleza, cara? Só pra gente não deixar Bacana. nada de fora, porque você acabou comentando alguns temas que são importantes também, que a gente não conseguiu comentar muito, né? Então, assim, cara, primeiramente, né, falando ali do inglês, né? O inglês não é obrigatório nessa área, né? Você pode crescer, se desenvolver na sua carreira sem o inglês e você pode deixar isso para depois. Existem pessoas que já entram, começam a estudar e já começam falando inglês porque já estudou inglês quando era criança e tudo mais, né? Tem gente que deixa para depois, né? Igual eu, né? Então hoje eu vim para fora exatamente para estudar inglês para mim conseguir tirar esse sotaque brasileiro que a gente tem, né? E tem pessoas que conseguem fazer tudo ao mesmo tempo, né? Tem pessoas que estudam inglês online, faz faculdade online, faz curso técnico online e trabalha online, remotamente. Então, assim, vai existir diversos cenários, tá? Então, o inglês é importante para essa área, mas que fique claro, né, que você pode fazer antes, depois, durante, enfim. O importante é estar por dentro do inglês, porque vai ajudar demais no desenvolvimento da carreira dessa galera. E agora falando do quesito dos salários que você falou, né? Você pode dizer assim como é que foi a escadinha, né? Porque primeiro você ganhava um salário como suporte, né? E você foi subindo os cargos, né? Então você foi ganhando os seus aumentos ali, como se fosse uma escadinha, né? Então você não passou de 2.000 para 20.000 do dia para noite, né? Você consegue explicar um pouco melhor sobre esse lance e também falar um pouquinho sobre a parte de negociação, né? Saber negociar salário, às vezes também as pessoas espera muito a empresa dar uma promoção para ela, né? E acaba que a empresa nunca dá promoção. E às vezes você tem que dar a sua própria promoção, né? Você tem que ir mandar um currículo, ver se consegue uma oportunidade melhor, que geralmente é o que acontece, né? Então conta aí um pouco mais sobre essa questão. Bacana. Cara, é bem o que você falou. Existe uma escada, existe níveis de senioridade que você vai passar quando você entrar na área. Então, a pessoa tem que ter isso em mente e que para você furar a bolha e você entrar, você tem que estar com a lição de casa feita. A lição de casa feita é o quê? É a pessoa tá engajada na trilha de conhecimento, nos cursos, não ter medo de investir em você mesmo, tá fazendo ou já concluiu a faculdade, ter o LinkedIn, cara, o LinkedIn é uma ferramenta absurda que a galera não dá o devido reconhecimento, então, assim, é uma fonte de oportunidade que só quem realmente está engajado acaba ficando ali, acaba dando o devido reconhecimento para a ferramenta. Então, cara, você ter um LinkedIn bacana, atualizado, com as informações bonitinho, com certificados do curso que você já concluiu, você interagir na rede social, você saber como montar o seu perfil para que ele apareça nas buscas dos recrutadores. Então, as empresas vão te chamar, né, não é nem inverte o processo. Ao invés de você procurar, as empresas vão te achar, entendeu? Elas vão te mandar mensagem no LinkedIn e aí você vai conseguir ter essa visibilidade, né? E o currículo, né? Ter um currículo bonitinho ali com as suas experiências, com os seus cursos, o que você já concluiu, o que está em andamento. Enfim, essa é a lição de casa que a pessoa tem que ter para começar, sabe? Tem outras coisas também mais avançadas que também ajudam, como você ter um portfólio, ter um repositório no Git com algum projeto legal que você fez, isso aí também ajuda. Dito isso, cara, como eu falei, quando você fura essa bolha e você entra numa oportunidade, você vai começar como júnior, que na nossa época o júnior ganhava menos do que ganha hoje. Então você vê, de 4 anos para cá a coisa só melhorou. Na nossa época o júnior ganhava, sei lá, 4, 5, 6 mil reais no máximo. Hoje já está chegando a 8, 9 para uma pessoa que está entrando na área. Então, assim, varia de empresa para empresa, de oportunidade, sim, mas você vê como que é um movimento de mercado, porque as empresas estão realmente valorizando esse tipo de profissional. E como o Gustavo comentou, quando você entra na área, você está num determinado projeto, você sente que você já está pronto para ir para um pleno, por exemplo,
muitas vezes aquele projeto ele não demanda um profissional pleno, ele demanda um profissional júnior. O budget é para pagar um profissional júnior. Então, acaba sendo mais fácil você progredir migrando de projeto. Claro que tem empresas e empresas. Algumas empresas a pessoa vai conseguir uma promoção e tudo mais, só que eu confesso que, assim, raras exceções, sabe? É muito mais fácil você se promover indo para uma vaga que peça um pleno, que já tem um budget para pagar aquele cara. Então, você consegue crescer dessa forma. Fiquei no pleno ali 2 anos, 1 ano e meio, puta, já tô com uma experiência muito legal, acho que eu consigo encarar uma vaga de sênior, se aplica nas vagas de sênior. Uma porque vai ter uma entrevista técnica, então assim, você vai sentir o termômetro, se você está pronto para aquilo ali ou não. E como eu disse, você vai para um projeto que está esperando um profissional desse, um profissional sênior. Então você, como o Gustavo falou, você vai se dar as promoções à medida que você vai progredindo. E não pense que assim, tenha uma mente positiva, né? A gente tem que ter o pé no chão, mas assim, cara, graças a Deus, todas as empresas que eu entrei hoje, mesmo como pleno, como sênior, eu sempre tive apoio da galera da área, sabe? Eu nunca entrei lá, assim, no sentido de, você é sênior, então você tem que saber fazer. Não tem como ser assim, tem como a galera te cobrar um pouco de experiência, que é o que você vai naturalmente ter, mas os processos de cada empresa, a cultura de desenvolvimento é muito particular, então isso daí você vai aprender quando você entrar lá. Então a galera costuma ser muito parceira nesse sentido e te ajudar. Então é mais uma segurança para você ter que, se você fizer a sua parte, você vai se dar bem na maioria dos lugares, sabe? E tudo é experiência, né? E como o Gustavo falou, por fim, você saber se vender, né? Você saber explicar os projetos que você fez, a experiência que você teve, o que você aprendeu, além de toda a lição de casa que a gente comentou que você tem que ter pronta, para você se dar bem nas buscas aí, na progressão de carreira, né? E aí não tem como dar errado. Boa, Gui, boa, é isso mesmo. Eu concordo com tudo que você falou, cara. Tá tudo alinhado com o que eu passei também na minha trajetória, assim, né? Mesma coisa. Eu comecei como júnior ali ganhando R$ 6.000. Aí depois eu fui para uma vaga de pleno para ganhar R$ 9.000. Depois eu consegui outra vaga de pleno, mas que era R$ 13.000. Depois eu fui para uma de 15. E aí, na de 15 eu dei uma estabilizada, né? Depois eu vim aqui para fora, né? Acabei mudando um pouco a forma de trabalho, né? Agora eu já tô ganhando em dólar, então já muda totalmente a conta, né? A conta o preço de produto é diferente, o salário é diferente, enfim. Agora sim, Gui, pra gente finalizar aqui da melhor forma, a gente tem mais 3 minutos. Passa pra galera uma sequência de cursos aí. Opa, deu uma lagzinha, voltou. Opa, tá voltando, lagzinha. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo tranquilo. Pô, deu uma lagzinha, mas vamos lá. Pra gente finalizar aqui, fala aí uma dica aí pra galera. Qual que seria a sequência de curso que as pessoas teriam que fazer ali pra virar um engenheiro de dados? Assim, bem de cabeça mesmo, assim, uma sequência ali de aprendizado. Bacana. Eu acho que assim, separando talvez mais por assuntos, porque curso a galera vai encontrar bastante na internet, mas se você for separar por assunto, é importante você ter uma base forte para você depois passar para as coisas mais complexas. Então, cara, começaria, por exemplo, estudando uma linguagem de consulta como o SQL. Segundo, você pode partir para a título de conhecimento, ferramentas de visualização de dados, para você conhecer uma das fontes de consumo, da onde esses processos vão alimentar. Então, para você ter essa visão, também não necessariamente você vai precisar ser especialista, fera em tudo, mas você conhecer vai te ajudar. Então, SQL, uma ferramenta de data vis, estudar um pouquinho de computação em nuvem, né, entender o que é computação em nuvem, o que infraestrutura on-premise, para você ter visão das ferramentas possíveis com as quais você vai trabalhar, né? Estudar um pouquinho do conceito de arquitetura de solução, estudar um pouquinho do conceito de Big Data, né? Como funciona,
E aí do Big Data a pessoa pode partir para diferentes fontes de dados, né? Dados estruturados, semi-estruturados, não estruturados, entender da onde essas informações vêm, como elas são tratadas, como você pode ler elas, né? Acho que é um gatilho legal de puxar. E assim, uma coisa vai puxar a outra. Então, automaticamente, você vai estudar computação em nuvem, você vai conhecer as ferramentas, você vai saber como que é um cluster, o que é uma infraestrutura que suporta um ambiente de dados. Então, assim, são assuntos que você pode anotar aí no caderninho que você vai precisar aprender, né? E aí a gente começa a cair para a parte um pouco mais operacional, mais técnica, como linguagens de programação, Python, Java, Scala, como que funciona ferramentas de versionamento, como que funciona ferramentas de container, de esteiras de deploy para ambientes em exemplos de soluções do mundo real. Então, assim, uma coisa vai puxar a outra. Você pode começar por essa escadinha, sabe? Básico, uma ferramenta de visualização, conceito de computação em nuvem, e aí, como eu falei, Big Data, uma coisa vai começar a puxar a outra, sabe? Mas são coisas que tem uma ordem cronológica que vai fazer sentido para quem está começando, para se antenar um pouco de cada coisa, também não se apegar em ficar muito fera naquilo ali, a não ser as coisas mais básicas como SQL, como o conceito de Big Data, isso daí é bom você ter bem afiado, mas você poder pular de tópico em tópico e ir conhecendo um pouco de tudo, porque realmente é bastante coisa, mas uma vez que você ingresse na área, as coisas vão passar a fazer mais sentido ainda para você. Pô, show de bola, Gui. Eu super concordo aí com você, tá, cara? Essa é uma boa trilha de aprendizado aí mesmo, né? SQL, que é bem fundamento, né? Quando a gente deixa todos os fundamentos afiados, né? A gente consegue construir uma estrutura gigantesca na nossa cabeça, né? Então a gente começa ali com SQL, com Big Data, com Cloud Computing, e depois as pessoas já vão ver que tem ETL, né? Que tem Python, que tem Spark, enfim, um monte de coisa. As ferramentas de visualização de dados também, né? Que é onde você vai fazer os gráficos, os dashboards, né? Enfim, cara, show de bola, tá? Inclusive, aqui na Sun, a gente vai criar uma trilha de aprendizado para engenheiro de dados, para cientista, dessa forma mesmo, focando nos fundamentos ali, para que as pessoas entrem já com uma trilha pronta, né? E aí, essa trilha vai levar a pessoa ali até o objetivo dela. Mas é isso, Gui. Muito obrigado aí pela participação. Fechamos aqui com 42 minutos. Cara, eu desejo todo sucesso aí na sua carreira. Conte comigo aí para qualquer coisa. E, cara, vamos aí, né, fazer com que essa galera que tá começando agora se sinta motivado, né, para ajudar a gente aí nessa transformação digital que tá acontecendo no mundo, que cada dia é mais difícil, né? Cada dia tem mais dados, né, e menos pessoas trabalhando com dados. Então, nós tem que formar aí um monte de gente bem formada, né, para eles ajudarem a gente lá na frente, não é mesmo? Bacana, com certeza. Cara, eu que agradeço e, pô, toda a oportunidade que eu puder estar presente aí com vocês, pode me convidar que eu faço questão de ajudar aí, tanto quanto possível, aí, passar esse conhecimento para frente, para a galera ver que é possível e tem muita vaga. É isso aí, então, galera, tamo junto, valeu. Esse foi mais um vídeo aqui do YouTube da Sam e vejo vocês aí nos próximos vídeos. Tchau, tchau.